Olá, eu sou o Jorge e hoje eu vou contar para vocês uma história pessoal de quando eu aprendi uma grande lição, mas isso quase me custa a vida, né? Só para situar vocês, essa é uma história muito pessoal, poucas pessoas conhecem ela, só no meu círculo mais íntimo, mas eu estou decidindo fazê-la pública porque a lição que ela deixou para mim, eu acho que ela pode ser valiosa para muitas pessoas, né? Ela ocorreu quando eu estava morando em Buenos Aires, fui convidado por uma empresa espanhola para o trabalho a mudar para Buenos Aires, então eu estava lá trabalhando, uma situação na qual eu estava chegando nessa sociedade, não tinha muitos amigos conhecidos, então eu estava procurando fazer diferentes coisas para me entrosar, né, para me incluir nos diferentes ambientes. Então eu decidi, tive a ideia de fazer um curso para aprender a velejar, né, mas desses oficiais, para tirar o brevet mesmo, né. Eu já sabia velejar, a gente quando morou em São Paulo tinha um pequeno barquinho, um Hobby Cat 3.9, um pouquinho maior do que um laser, e a gente ia lá na represa de Guarapiranga com a minha família, algumas aventuras no litoral de São Paulo, até de Santa Catarina. Mas aí eu decidi, para formalizar esse conhecimento que eu já tinha, e também para, como eu disse, conhecer mais pessoas. Então eu fui lá num clube que chama Olivos, para quem não sabe, ele está lá em Buenos Aires, e sexta-feiras nas noites nós tínhamos a classe teórica e depois fim de semana geralmente classes práticas, tá? Super joia, indo bem, a turma aí viu que eu já sabia alguma coisa, né? E aí eu descobri que os donos de barco têm um grande problema, em todo mundo parece que é o mesmo problema, nunca conseguem a tripulação suficiente para andar nos seus barcos, principalmente se os barcos são muito grandes. E aí, no fim de semana, conheci um dono de um barco que viu lá que eu conseguia mais ou menos administrar a parte de navegar e me convidou para ser parte da tripulação dele, né? Inclusive disse, olha, vai ter uma regata daqui a 2 semanas, eu quero que você seja parte da equipe, né? Da tripulação. Eu fiquei assim contente, né? Porque continuei fazendo meu plano de conhecer pessoas, né? Mas aí ele falou regata, eu falei, puta, não sei se eu estou preparado. É, Daqui a 2 semanas, o barco era maior, era um barco de 20 pés, né? Estamos falando do Rio da Prata, né? Que é um rio, para quem não sabe, é o rio que separa o Uruguai da Argentina, é um rio enorme, né? Na sua desembocadura tem quase 100 quilômetros, aí nessa altura você tem 50 quilômetros entre uma margem e outra. Mas aí eu decidi, né, deixar fluir, falei, vamos lá. Então fizemos alguns testes, deu tudo certo, chegou o dia da regata. Esse dia não estava fácil, esse dia estava um dia de tempestade, e tempestade do Rio da Prata não é coisa fácil, né? Tem barcos que transportam passageiros, que quando a coisa está muito feia, eles não saem do porto. Não eram tão assim, esse dia tão horrível, mas tinha muito vento, tinha chuva, e nessas situações o rio gera muitas ondas, então estava desafiante, né? A gente estava aí contente, chegamos no barco, como era obrigatório para a regata, o capitão me deu um colete salva-vidas, que obviamente ele não tinha para o meu tamanho, eu sou um cara de mais de 1,90 m, mais de 100 quilos, tenho esse aqui, usa esse aqui, senão a gente não consegue sair. E saímos, né? Saímos já depois da primeira perna, eram 15 barcos, uma coisa assim. Já virando a primeira perna, a gente virou em primeiro, né? A tripulação era boa, o barco era boa, e nossa, foi super legal virar em primeiro. E eu era encarregado de administrar o spinnaker, que é aquela vela que vai na frente, né? Quando a gente virou, a gente pegou o vento de trás, que é um vento muito potente. Então eu estava lá dirigindo uma vela super enorme, que ela infla assim, puff, e você está lá na frente. Só que quando tem muito vento, e eu nunca tinha me enfrentado a uma situação dessa, a vela começa a balançar de um lado para o outro, e você deveria puxá-la, caçá-la muito bem para você evitar esse balanço ser transmitido para o barco, mas o barco começou a balançar. Começou a balançar, e balançou tanto que numa hora ele virou de lado. Então o barco virou de lado, a nossa tripulação inteira ficou com água, né? Um barco de lado, água entrando. Eu me encontrei numa situação inédita e comecei a tomar decisões de microsegundos. Então, primeiro que eu vi, água no joelho, barco de lado, vi um monte de cabo solto, que são essas cordas que puxam as velas. Eu fiquei, nossa, isso aqui vai afundar, eu vou estar enroscado com esse barco. Então, eu me afastei um pouco do barco como medida de precaução para não me afogar.
Não, mas esses barcos não viram, né? O barco voltou a ficar de pé, né? Porque tem uma quilha muito pesada. E nisso que ele voltou, eu não estava no barco. Então o que eu alcancei a fazer é pegar a borda do barco, essas bordas que tem de alumínio, né? E fiquei pendurado. E o barco voltou, ele inflou as velas e começou a andar. E por algum motivo o capitão não quis parar, ou não podia parar, e mandou um dos tripulantes, põe o Jorge para dentro, né? Então eu estava lá, pegado assim, com o cotovelo dobrado, né, nessa varanda, uma pessoa tentando me puxar, a água fazendo, né, pressão contra mim, contra a minha roupa, me puxando para dentro da água, e o cara não conseguia me colocar para dentro, e eu não conseguia eu subir para dentro, e no momento do cotovelo passei a me pegar com as duas mãos, e ele não conseguia, e eu olhava no olho dele, ele olhava no meu olho, ele dizendo, cara, faz força, e eu dizendo, faz força, e eu não conseguia segurar com as duas mãos, comecei a segurar só com uma mão, e de repente, novamente, olho no olho com a pessoa, e eu tive que soltar, que eu não conseguia mais segurar. Aí começou outra fase da situação, eu falei, não, tranquilo, né, eu sei nadar, não tem problema. Só que aí, né, primeira soltada, eu afundei. Quando eu comecei a querer nadar, meus braços não se moviam. Eu não conseguia levantar nenhum dos dois braços pela exaustão muscular que eu tive de ficar aí 3, 4 minutos, não sei quanto tempo foi, fazendo uma máxima força possível, né? E aí a situação ficou desesperante. Eu falei, eu tô afundando aqui, né? Tô afundando, não consigo nadar. É, já não conseguia ver muito, esse rio é muito turbulento, né? Uma água marrom. E o primeiro falou, eu vou morrer afogado aqui, né? Aí passou esse microsegundo, eu falei, não, pera, eu tô com colete, né? De certa forma, começou um efeito de que eu descia um pouquinho e o colete, não sei se me jogava um pouquinho para cima, eu fazia comecei a falar, não vou desesperar, né? Não engoli água, embora eu senti o gosto dessa água, uma coisa, né? Até hoje eu sinto esse gosto, é horrível, mas aí eu vi que eu conseguia ir para cima, e no embalo de ir para cima eu conseguia sair na superfície, tomar um pouco de ar e descer novamente, não que eu descia, né? Eu era jogado para baixo novamente. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? E eu vi que esse era o método para eu poder respirar, né? Porque quando chegava em cima vinha ondas também, quer dizer, não é que você estava numa lagoa plácida, né? Então eu comecei a fazer isso, né? Descia, de repente chegava num lugar onde começava a subir de novo, fazia uma força, saía, respirava, né? Você tinha essa olhada assim de querer todo mundo, vinha a onda para baixo de novo, né? E tinha até aquele lance sonoro, né? Que você ouvia assim, daí quando ia para baixo você ficava em silêncio, né? Aquela som de água, né? Que você não sente nada. E foram, não sei, 6 ou 7 dessas subidas e descidas que eu falei, eu vou fazer isso enquanto eu puder aqui, né? Já numa delas, quando eu subi, tinha um barco do lado e me pegou, me colocou em cima do seu barco bom, fiquei aí jogado, todo molhado, acabou a regata para mim, né, eu não estava em condições físicas nem psicológicas de continuar, depois me trocaram de barco e me levaram para o porto, né, chegando lá no porto, nada, fui tomar banho no vestiário e aí que eu percebi que eu estava com frio, né, em nenhum momento o frio era parte da minha preocupação, mas eu estava realmente com hipotermia, então tomei um banho quente, tremendo, e aí também foi que eu percebi que eu quase morri, que caiu a ficha nesse momento que eu quase morri afogado, né? Eu acho que chorei uma hora seguida aí nesse banheiro, depois fui para casa, devo ter dormido 24 horas ou mais seguidas, e eu fiquei naquela hora e fico sempre pensando o que aconteceu, né? Como é que eu quase morri numa regata, né? Sendo que eu sei nadar, né? Então, é aí onde vieram muitas lições para mim que eu quero compartilhar com você. A primeira é que eu aprendi que as pessoas morrem afogadas não necessariamente porque não sabem nadar, né? Elas podem saber nadar, mas chega um momento que fica exausto realmente e essa habilidade de saber nadar não te ajuda em nada, né? A segunda que eu fui vendo as micro decisões que eu fui tomando, né?
e como elas foram sendo tomadas. Então, aquela primeira decisão de vou, não me sinto preparado, foi uma decisão de vencer o medo, deixar fluir emocional, né? Talvez se eu tivesse sido mais racional, eu diria, não, calma, ainda não, preciso me preparar mais, depois eu vou entrar na regata, né? Mas depois eu percebi que o grande vilão, né, primeiro responsável sou eu de tudo isso, não é o tempo nem nada disso, eu não ter me preparado bem, né? Eu não ter tido a experiência correta de saber como esse barco não afunda, né? Ter a experiência correta de que eu não teria por que ter me afastado. Bom, para começar, que eu teria que ter caçado mais aquela vela, né? Que o barco não afunda, que eu não teria que ter ido para trás. E então tudo isso é meio teórico, experiência. E depois teve eu perceber que fisicamente eu não estava preparado. Quer dizer, eu não estava preparado para poder me puxar para cima do barco, né? Eu tenho determinada força para o dia a dia, não sou um atleta, né? Fui já um atleta nos tempos mais jovens, mas eu não conseguia fazer, né? Puxar para cima do barco, né? Uma coisa que deveria ser básica, né? Nem que falar do equipamento, né? O salva-vidas não apropriado para o meu tamanho e peso. Então, obviamente que imediatamente eu comprei o salva-vidas correto, já nas próximas vezes eu estava com o equipamento super correto, mas ficou essa grande lição, né? Que é incrível, né? Eu tinha ouvido um comentário faz um tempo de um pai de um amigo meu que faleceu ano passado, uma pessoa muito querida, que me ajudou em algum momento, mas enquanto ele me dava essa ajuda, ele falava, Jorge, e se der errado? Eu falei, como se der errado? Né? Ele estava me saindo de garantia para o aluguel de um apartamento. E como se der errado? Ele falava, Jorge, você tem que esperar o melhor, planejar o melhor, mas você tem que se preparar para o pior. Né? Ou seja, isso é uma coisa básica, né? Até de estratégia de guerra, né? E eu entendi nesse momento, eu nunca me preparei para o pior, né? Eu nunca visualizei que poderia, não visualizar para procurar esse resultado, mas visualizar para me preparar para esse possível cenário, né? Como é que você não se preparou se o barco virasse? Você tem que ter o salva-vidas correto, né? Como é que você não pensou que você poderia ter que fazer uma força extraordinária, né, com essa situação e você não tinha a preparação física, né? Como é que você não investigou sobre as capacidades do barco e da tripulação, ou como ele se comporta numa regata? Realmente eu não me preparei para esse cenário e esse foi um grande erro. Então, a grande lição que eu aprendi, que eu quero transmitir para vocês, é justamente essa, né? Se prepare para o pior, planeje e espere o melhor, tá? Então, quando a gente leva isso para nossa vida pessoal, e ainda mais para o campo da negociação, ou seja, a gente tem que ter criatividade dentro do que pode ser os cenários possíveis, de imaginar o que acontece se a situação for pior do que a gente espera, né? Se não chegar num acordo, ou se o acordo for muito desfavorável, ou se a gente ficar numa pressão muito forte, né? Então, para ter um plano B, para ter se eu tenho os recursos ou não apropriados para isso. E muitas vezes o conselho que eu dou, que eu também uso na minha vida, é se você sente que não está preparado, se sente que faltou um pouquinho falta informação crítica para sentar, para conversar com alguém, para tomar uma decisão, para negociar, né? Ou você sente que em uma situação determinada você precisaria de um recurso, uma habilidade, uma pessoa, um tempo que você não tem, uma preparação, não faça o evento, não faça a negociação, não tenha conversa, não tome a decisão. Faça isso quando você sentir que está preparado para o pior, tá? A gente trabalha muito também com a sorte, né? Então, mas quanto mais a gente se prepara para o melhor, a sorte também acompanha. Então, essa é a lição que eu queria dar para vocês. Foi um evento que eu jamais vou esquecer na minha vida. E espero que tenha sido útil, que você não tem que passar pela mesma experiência para receber essa lição. Obviamente, espero que você possa aplicar no momento adequado da sua vida. E é isso. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.